O podcast Arte Debater desta semana traz o tecladista do Skank, Henrique Portugal. Quase 30 anos de carreira, a banda Skank anunciou o seu fim, e a turnê de despedida ela já tem data para acabar, que é no Mineirão em 2023. A turnê já passou por Porto Alegre em abril com 2 shows, né? E volta agora nos dias 25, 26 e 27 de novembro no Araújo Viana com ingressos pelo Simpla. Para falar deste fim do Skank, mas das carreiras de cada um dos integrantes, do Samuel, do Haroldo, do Lelo e do Henrique Portugal, o Arte Debater conversou com Henrique Portugal, tecladista do Skank. Queria perguntar, sem aquela coisa de fórmula, de segredo para o sucesso, mas daria para dizer o que foram os fatores que uniram vocês durante essas quase 3 décadas e também o que fez a banda ser tão bem sucedida, né? Teve alguns elementos, alguns pontos, né? Uns turning points, assim, uns pontos de virada para que vocês chegassem até onde chegaram. Realmente é um longo filme que está passando nas nossas cabeças, né? Repensando o que já fizemos, o que pensávamos no início, os nossos sonhos iniciais. Eu diria que ultrapassamos todas as possibilidades que a gente imaginava quando a gente montou a banda de forma independente. Mas é isso, eu acho um ciclo extremamente vencedor. E a gente tem mais que comemorar com as pessoas que fizeram parte, né, e compartilharam do nosso sonho e, de certa forma, que as músicas do Skank têm algum significado especial para elas, né? Poxa, que legal que a gente está passando essa boa energia, né? Essa é a ideia mesmo. Porque a gente, independente das diferenças de cada um, né? A gente tem valores muito parecidos, gosta de música, né? É apaixonado com música. Bom, os fatores que nos uniram, né? Eu acho que é principalmente gostar de música, né? E gostar de estilos parecidos, né? Obviamente que cada um puxa para um lado. Eu sou um cara mais pop do que rock, né? Sempre gostei. Gosto de música brasileira, sempre gostei. Meu grande ídolo no piano, assim, brasileiro é o César Camargo Mariano. Para mim, quando você fala assim de piano brasileiro, um estilo, uma assinatura, para mim é o César Camargo. E eu acho que a gente sempre teve um respeito mútuo muito grande, né? Eu acho que talvez seja isso, essa longevidade, né, do trabalho do Skank. A gente gostar de música, querer viver de música e um respeito mútuo. A segunda pergunta, eu já entrevistei o Samuel algumas vezes, né? E recentemente uma colega minha do Correio do Povo falou contigo sobre aquele lançamento Lararaiá, né, com o Marcos Valle, e o que a gente sente, né, é que vocês são muito gratos, né, a tudo que conquistaram com a banda. Vocês têm uma energia de banda que não esperou chegar aquelas super brigas, né, para acabarem, mas que vocês têm projetos pessoais muito fortes, precisam de muito foco, de muita atenção. Então eu queria te perguntar o que o Henrique Portugal irá fazer a partir de 2023, fora os projetos que ele já está fazendo, o que vem por aí? E o que eu vou fazer em 2023 eu já comecei, né? Essa música, o Laera com o Marcos Valle, que é a música que eu lancei recentemente. Eu montei uma big band para mim, né? Que era um sonho que eu tinha, adoro as big bands do Frank Sinatra. Eu até falo muito de um disco que chama At the Sands, que é um disco do Frank Sinatra, que tem a orquestra do Country Basie, regida pelo Quincy Jones. Pô, é um disco sensacional. É uma aula de big band. E temos algumas big bands brasileiras também muito legais. E eu gosto dessa assinatura Brasil, né? Eu gosto muito disso. Então, depois desse lançamento com o Marcos Valle, devo fechar isso tipo como se fosse num EP e me preparar para um lançamento da minha Big Band, que eu já estou fazendo alguns shows aqui em Belo Horizonte, mas devo rodar com ela. Se tudo der certo, vou levá-la para Porto Alegre. É isso.
eu gosto de música, minha música começou antes do Skank e ela continuará depois do Skank. Estava num dos shows do Araújo lá em abril de 2022 e lá já o Samuel disse, né, que vocês voltariam, né, e mais pro final do ano, e também falou da parceria com a Opinião, quando o Camarim era mais acanhado e a Opinião agora administra o Araújo Viana. E falaram dos primeiros shows no Rio Grande do Sul. Queria que você, né, Henrique, definisse aquele show de abril, né, de 2022, aquelas 2 noites mágicas, o auditório hiperlotado, e o que estão prometendo para esses 3 shows agora desse final de semana, o último final de semana de novembro. A parceria com a Opinião é de longa data, eu diria que poxa, eu acho que desde o primeiro álbum, primeiro ou segundo álbum, início ali dos anos 90, sempre foi uma parceria muito boa. A gente sempre tocou muito no Rio Grande do Sul, muito em Porto Alegre, né, bastante. E o gaúcho gosta muito de música, né? Tem a sua própria música, né? Tem os CTGs, né? Pelo Brasil afora. Eu acho isso uma coisa... Isso é consequência de ter raízes muito fortes, raízes culturais muito fortes, né? E é legal porque a gente conhece muito músico gaúcho, seja morando em Porto Alegre ou morando fora, né? Por exemplo, eu e o Haroldo já produzimos o disco do Acústicos e Valvulados, eu já gravei no disco do TNT, já conversei muito com o Tedido Nenhum de Nós. Eu tenho um grande amigo e parceiro que é o Poeta. Atualmente ele nem está morando mais no Rio Grande do Sul, ele está morando, falei com ele essa semana, mas ele está morando em Santa Catarina. Então, poxa, o Skank já fez música com o Lucas, né, da Fresno. Poxa, não preciso nem falar do Miranda, Carlos Eduardo Miranda. Então, a gente até brinca muito falando que o tanto que o gaúcho, em algumas coisas, é parecido com o mineiro, né? A história da bipolaridade do futebol, né? 2 times fortes no estado. Então tem muita semelhança, né? E eu acho que falei de tudo aqui, desviei um pouco da pergunta, mas poxa, os derradeiros, né, shows do Skank em Porto Alegre é muito para a gente comemorar, né, para a gente estar junto das pessoas que gostam do nosso trabalho, que cresceram escutando Skank, né, e esse ciclo que se fecha, a gente tem que comemorar, sabe? Eu acho que a vida, a gente tem que, acho que aprender um pouco isso. Alguns ciclos se fecham e outros se abrem, mas só porque eles estão fechando, a gente não precisa ficar triste com isso. Às vezes são ciclos vitoriosos. Então, essa parceria do Skank com o público porto-alegrense, com o público gaúcho, é uma relação muito vitoriosa, que é o que a gente espera poder retribuir no auditório Araújo Viana, todo esse carinho, essa relação longeva do Skank. Para fechar, uma última pergunta é sobre a relação com o Rio Grande do Sul. Eu sei que é algo muito forte, né? Eu sou, por exemplo, de São Leopoldo, cidade próxima aqui a Porto Alegre, e ali nos anos 90 eu vinha ver vocês em Porto Alegre, mas também, depois eu vim morar aqui, mas também ia em São Leopoldo, no Hamburgo, no Litoral, Atlântida, né? Outros municípios. Queria que você falasse dessa relação com o Rio Grande do Sul, né? Com o público, com os músicos gaúchos, com Porto Alegre, com outras cidades, alguma coisa que fala dessa identificação. Lembro até de uma outra entrevista com o Samuel que ele disse, né, que esses eixos, né, Minas tem muita ligação com o Rio Grande do Sul e com Pernambuco, né, e nem tanta muitas vezes com o Rio São Paulo, né. Então é isso, queria saber dessa relação de vocês com a gente, com os gaúchos. Quinta pergunta. Bom, de certa forma eu acho que eu respondi um pouco na pergunta anterior sobre essa relação, né, dos
os mineiros, com os gaúchos e com os pernambucanos, né? É interessante isso, assim, a história dos valores, né? Eu falo assim, que Porto Alegre é uma cidade onde tem muito músico bom, com muita personalidade, independente do instrumento. Isso é legal, eu acho que é a relação de amor que vocês têm com a música, né? Igual eu falei, vocês têm uma música própria, vocês cultivam os artistas locais, né? A história de alguns selos locais, como o Antídoto, e outros selos também. E é legal isso, esse carinho com a música. Eu, por exemplo, fiz uma regravação de Paixão, que é do Cledir, e é uma letra para mim maravilhosa, longa a letra, né? E adoro essa música. Então acho que tem muitas coisas em comum, né? E a gente sente muito em casa quando a gente vai para Porto Alegre, porque tem uma coisa do gaúcho que tem mais ou menos o mesmo problema. Não é problema, é a mesma característica do mineiro, que é não ser o centro das cidades mais centrais do país, né? Que no caso do Brasil é o Rio e São Paulo. Belo Horizonte é mais perto de Rio e São Paulo, mas tem aquela distância, né? E aí Porto Alegre tem isso também. A gente vai muito para São Paulo, e São Paulo tem muito gaúcho. E dá para ver, assim, na hora que começa a conversar, tem muita coisa parecida, né, sobre valores, relação com a família, a relação com o futebol, né? Então isso, acho que são várias coisas que nos levam a ter muita facilidade de se conectar com o público gaúcho. O podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e montagem e edição técnica de Mariana Neck.